Olá, pessoal. Vamos então para a nossa aula de número 2. E hoje vamos falar das nossas questões. Então, vamos bem devagar aqui, né? Para a nossa aula de número 2, que vai trazer da nossa banca, né? Então, vamos lá. É fresquinha ou se é quentinha? Então, vamos lá. Instituto AOCP 2023. Escrivão de polícia da terceira classe, também quentinha. Assinale a alternativa em que a reescribiu. Então, vejam que até o enunciado da questão é diferente, né? As outras bancas geralmente pedem para assinalar a correta, a incorreta, aqui já falam em desvio, que é a mesma coisa. Desvio, né? Então, é o erro. Aí, alternativas. Metade dos habitantes do planeta já vive sob risco climático. Então, o verbo está aqui, vive. Vamos perguntar para ele, né? Para ele, para o verbo. Quem é que vive? Hoje vamos de verdinho. Quem é que vive? Ah, o verdinho ficou bem apagadinho, né? Quem é que já vive? Então, o sujeito é tudo isso aqui. Metade, metade, né? Metade, metade de quem? Dos habitantes do planeta. Aqui, eu já vou contar o que vai acontecer nas outras alternativas também. Eu posso concordar com metade, eu posso concordar com metade, ou posso concordar com o adjunto adnominal, que no caso é os habitantes. Então, quando vocês encontrarem uma expressão que a gente chama de partitiva, o que é a expressão partitiva? Metade, parte, maioria, minoria. Vamos concordar com essa expressão, maioria, metade, minoria, ou com esse plural aqui, que é o famoso adjunto adnominal. Então, se eu concordar com metade, metade vive. Ficou legal, né? Metade vive, metade é singular, vive ficou singular. Está certa, mas nós estamos procurando desvio. Metade dos habitantes já vivem. Então, agora esse vivem concordou com o adjunto adnominal, que é habitantes. Os habitantes vivem. Então, também está correta. Agora eu tenho aqui o percentual, 50%. 50 aqui é plural e população que está no singular. Eu posso concordar com os dois. Então, esse vive aqui concordou com quem? Com a população. A população vive, está certo. Hum? E agora, vejam que o 50 e habitantes também é plural. Então, eu só posso concordar com o plural. E aqui veio viver. Por isso, essa é a errada. Aqui está o desvio. Se concordar com 50 é plural, vivem. E se concordar com o adjunto aqui, né, que são os habitantes, ó, voltando. Na letra D, 50 é plural, habitantes é plural. Então, o verbo tem que ir para o plural. 50 é plural, mas população é singular. Então, tanto faz ficar no singular ou no plural. Foi o que fizeram aqui na letra E. 50 é plural, habitantes é plural. Então, concordou com os habitantes. Eles vivem. Viram? Legal essa questão, né? Legal. Então, pegou aqui duas regras. O partitivo, né? Maioria, minoria, metade, parte. Se eu tivesse aqui, de repente, 1% da população, só poderia ser singular. 2% da população. Beleza? Então, vamos lá para a questão de número 2. Aí diz assim, texto 2, em que há duas inadequações. Nada com essa questão. 2022, assinar a alternativa que apresenta o excerto do texto 2, em que há duas inadequações. Uma de concordância e outra de acentuação. Eu não sei vocês, mas eu, no primeiro momento, saí procurando dois erros. Duas inadequações. Eu saí procurando um erro de concordância e outro erro de acentuação. Mas não era isso. Ó, por quê? Atuam de formas diferentes no organismo. Professor, mas eu tenho que voltar lá no trecho, né, no pedaço, no texto? Eles possuem os alimentos, núcleo alimentos, né? Plural com plural está certo. É preposição, por. Então, isso aqui pode tirar tudo. Aí sobrou a busca. A busca está. Beleza. Cada vez mais as pessoas, o sujeito é as pessoas. Então, esse tem aqui, pessoal,
ele vai ter que ficar com o acento circunflexo. Com acento circunflexo. Aí eu continuei, né? O termo superalimento é empregado para designar os ingredientes que são ricos em nutrientes. Eu só achei esse erro na letra D. Mas é essa aqui. Por que essa aqui, pessoal? Porque eles querem dois erros, um de acentuação e outro de concordância. A acentuação é porque faltou o acento no tem. E a concordância é porque o tem que ter acento. Eu, inicialmente, pelo enunciado da questão, saí procurando dois erros. Mas é um só, né? É que esse tem pode ser cobrado tanto na acentuação quanto na concordância. Questão de número 3. A ética profissional é composta pelos padrões. Ah, estou lendo isso aqui de boba. Eu quero ver o que, que vai pedir aqui. Assinale a alternativa que, respectivamente, designa essas inadequações. Então, há em cada um dos trechos anteriores um erro gramatical. Aí eles querem saber se é de regência, se é de concordância, vamos chamar um de cada cor aqui, se é de concordância nominal, se é de concordância nominal, se é de pontuação ou de ortografia, de pontuação ortografia, ou se é de regência nominal e acentuação gráfica. Então, vamos lá procurar os erros. A ética profissional é composta pelos padrões e valores da sociedade e do ambiente de trabalho que a pessoa convive. Quem convive, convive em ou convive com. Professora, como é que você sabe que aqui é o em? Porque é ambiente do trabalho. Ambiente do trabalho. Agora, se fosse com o João e a Maria, daí seria com quem a pessoa convive. Então, aqui faltou o em. Quando falta essa preposição, há um erro de regência. Opa, a pessoa convive. Por que que eu voltei? Porque não é concordância, não é pontuação. Então, essas duas eu não posso tirar. Não é regência nominal, porque é o convive. Então, é de regência verbal. Agora, tem que deixar o outro. A ética está relacionada ao caráter, uma conduta genuinamente humana enraizada, que vem, opa, é a ética. Ó, tudo que estiver entre vírgulas eu tiro, para ficar mais fácil. A ética está relacionada, aqui tem preposição eu tiro, que vem, a ética vem, esse vem teria que ser sem o acento. Então, isso é um erro de sem o acento, não é concordância nominal. Então, é de regência verbal. E aqui é de concordância verbal, não precisa do acentinho, né? Ele estava com acentinho, nós temos que tirar. Mas de concordância, a flexão no plural de a arqueóloga franco-brasileira deve ser as arqueólogas, certo, né? Plural do a é o as, a arqueóloga, só por o S. Quando vocês encontrarem dois ou mais adjetivos, né? Vocês vão colocar o primeiro, sempre, sempre, sempre no masculino singular. Franco. E aí o último, né? Que só são dois, então é o segundo. O último que vai para o plural. Então ficou franco, brasileiras. As arqueólogas, tá certo, né? Franco, porque o primeiro fica no masculino singular, e só o último vai para o plural. Então isso está certo. Questão de número 5. O que, que é para fazer? Assinale a correta. Há situações de crise ou maior descontrole que pode até resultar porque o paciente, sei lá, não quero ler tudo isso. Vou aqui. Há situações de crise ou maior descontrole. O verbo haver poderia ser trocado por existir, sem mudanças no que tange a concordância. Então, é este verbo haver aqui, pessoal. Esse verbo haver aqui. Quer trocar por existir. Se eu for trocar por existir, obrigatoriamente eu vou ter que fazer existem, porque são situações. Aqui o A está no singular, daí pediu para trocar por existe sem mudança. Então, como o A está no singular, eu tenho que deixar o existe no singular. Aí ficou errado, porque teria que ser existem. Então, a não deu. Posso tirar. Vou deixar tudo amarelado aqui, né? Essa não deu. No trecho, há situações de crise que podem. O pronome que retoma a locução de crise. Então, há situações de crise. O que retoma
Ai, professora, eu estou em dúvida se é situações ou se é crise. Tá bom, eu também estou em dúvida. Como é que eu saio dessa dúvida? Eu vou olhar aqui depois do que, como é que está o verbo. O verbo está no plural. Como ele está no plural, não pode retomar crise, porque crise é singular. Então, retoma situações. E aqui está perguntando se retoma de crise. Então, não deu. O verbo melhora deveria ser empregado no plural para concordar com boulders. Não. Por quê? Aqui está dizendo ó, que deveria, cuidado, deveria está dizendo que é obrigatório. Então, pode concordar com maioria, lembra-se lá da nossa questão de número um? Maioria, minoria, metade e parte. Pode concordar com a maioria ou com isso aqui que é o adjunto adnominal. Agora, se fosse aqui, poderia, ok, mas deveria não. Deveria não, porque deveria é obrigatório. Os termos destacados em seu paciente, se engaja, desempenha a mesma função gramatical. Não, esse se é conjunção. Caso paciente, e esse aqui é pronome. Então, não tem a mesma função. Um é preposição, outro o primeiro é conjunção, desculpa, e o segundo é pronome. No trecho, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja. A oração adjetiva restringe, verdade. Não tem vírgula aqui. Lembram-se das adjetivas explicativas e restritivas? Como não há vírgula, ela está restringindo. Se houvesse uma vírgula aqui, daí ela estaria explicando. Mas como não há essa vírgula, ela está restringindo. Então, a letra E é o nosso gabarito. Sobre concordância verbal e nominal, assinale a alternativa em que a afirmação entre parênteses esteja adequada e corresponda ao termo ou expressão em destaque. Esse tipo de inteligência é bastante parecido. Quer saber se o parecido deveria estar no feminino para concordar com inteligência. Olha o D aqui, pessoal. Sumiu. Então, o que é bastante parecido com a inteligência emocional? É esse tipo. É o tipo. Então, o tipo é parecido. Os encontros sociais, não quero ler, vou direto aqui. Deveria estar no feminino para concordar com situações específicos. Deveria estar no feminino para concordar com situações. Os encontros se dão em determinados contextos e situações. Aqui, esses específicos está combinando com os dois. Eu acho que não, mas eu deixo esperando. Ele poderia. Ele poderia. Lá, só aqui, ó, direto aqui, pessoal, não perca tempo, direto aqui, ó, direto aqui entre parênteses. Está no plural para concordar com o sujeito composto, determinados contextos e situações específicos. São regidos. Vamos ver por que são regidos. Ó a preposição aqui, pessoal, em. Apareceu em, tira. Os encontros sociais são regidos. Então, assim, não deu. Não deu. Está no singular, pois concorda com o substantivo uso. Vamos ver o que depende. Ó. Portanto, além da dimensão pessoal, conhecimentos, o uso depende, verdade. Esse depende está concordando com o uso. Então, a D é a nossa correta. Deveria estar no singular para concordar com contexto. Vamos lá. Contexto onde ocorrem os encontros. Não, por quê? Contexto, olha, essa aqui já estava um pouquinho difícil, ó. Contexto onde os encontros ocorrem. O sujeito é os encontros. Só que vem na ordem inversa, né? Para ficar um pouquinho mais difícil. Tá? Então, cuidado. Ó, já vimos que a banca gosta muito desse deveria. Deveria é diferente de poderia. Quando vocês encontrarem poderia, aí é opcional, né? Facultativo. Agora, deveria, que é obrigatório. Então, aqui está concordando com contextos e situações, mas poderia concordar só com situações. Então, não é deveria, poderia. Cuidado com esses dois termos. Um desvio. Ó, desvio de novo, já que ela não fala em erro. É desvio. Independente de quais sejam as sensações que elas provocam, segundo parágrafo. Pode ir lá no segundo parágrafo, precisa encontrar a mesma coisa.
Então, vai perder tempo para quê? E essa aqui é uma questão, assim, que quase passa. Não sei se para vocês quase vai passar. Ó, eu fiz a letra A. Estou procurando desvio. Pessoas foram. Pessoas foram, está certo, né? As pessoas foram. As unidades se tornaram. Unidades é plural e o tornaram é plural. Então, acho que beleza. Nem sempre, nem sempre nós, o sujeito está oculto aqui, né? Nós somos conscientes. Muitas dessas características, muitas, o sujeito nunca é características, né? As características podem ser vistas. Cheguei ao final e não achei o erro, mas o erro passou batido lá na letra A. Olha o erro. Independente de quais sejam as sensações. Independente de quais. Independente de quais sejam as sensações. Tem que ser quais. E não independente de quais sejam as sensações. Como quase passa, então desvio está aqui, ó, bem disfarçadinho. 8. Já temos alguma coisa aqui destacada. Deve haver uma cooperação mútua. O que que é para pedir? O que que é para fazer? Ah, se o termo cooperação estivesse no plural, o verbo dever também deveria ser conjugado no plural. Cooperação. Cadê cooperação? Aqui, ó. Deve haver, vai ter que tirar uma, né? Cooperações mútuas. Aí o resto eu não sei. Quer saber se esse aqui também deve ir para o plural. Ah, seu deve, né? Na verdade, ele pergunta só do deve, ó. O verbo dever. O verbo dever. E eu já sei que está errada, porque o principal dele é o verbo haver. Vocês se lembram que eu falo para vocês que o verbo haver está sempre dentro da caixinha, no singular, e o acompanhante dele vai junto. Acompanhante, o nome já diz, é para acompanhar. Acompanhante não é bobo, né? Vai junto. Então, mesmo que eu mude para cooperações, não vai. O termo porquê também poderia ter sido empregado com porquê separado. Gente, jamais. Se é porque junto, é porque é o porquê da resposta. E se for separado, é porque é o porquê da pergunta. Então, nem pensar, nem sei onde está isso, mas já sei que não é. Uma introduzida por para e outra introduzida por porquê. Tem o mesmo valor semântico. Não, gente, o para é finalidade. Eu nem sei onde está lá no texto. Mas eu sei que para é finalidade, eu não vou nem procurar. E o porquê é a causa. Então, um é finalidade, outra é causa. Não é o mesmo valor. Se não for mantido o conectivo se indica condição, verdade. Se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem, se vocês puderem. Em perigo, modifica o colocar, indicando o meio, não é indicando o meio, é indicando o modo. Meio é assim, foi de trem, de ônibus, que vem de meio de transporte. Agora, quando eu coloco em perigo, não é um meio, é um modo. Questão de número 9. Aqui ele veio com normal, né? Pediu a correta. Beleza. E também já contou que a concordância verbal, que era a correta. A adoção de processos sustentáveis é uma questão não de escolha, mas de sobrevivência. Aqui começa a questão. O verbo ser está no singular, fazendo concordância com adoção, mas também poderia estar no plural para concordar com processos sustentáveis. Então, quer saber se pode concordar com projetos sustentáveis. Ah, eu estou pensando, pessoal, naquela questãozinha lá que fala maioria, minoria, metade, parte. Mas esse aqui não é um coletivo, nem uma expressão partitiva. Ficou na dúvida? A professora Helena sempre diz: continue, segue o baile, que eu vai vir uma bem boa ou uma cabeluda, né? 65%, ó, vou aqui. O verbo discutir encontra-se no plural para concordar com chamados formadores de opinião. Olha agora é o percentual. Lembram-se do percentual? Acho que era a questão 1 também, ou 2. 65% dos formadores de opinião. Agora aqui, eu fico sempre com o pezinho atrás. Por que com o pezinho atrás com essas questões? Para concordar com chamados formadores de opinião. Verdade.
Mas se concordasse com 65, também estaria no plural. Então, a gente deixa aqui com aquele famoso pontinho de interrogação. Se não tiver, outra vai essa, né? 65%, caso o verbo discutir, aqui começou a questão. Tenderia a ir para o singular para concordar com a expressão numérica. Tenderia. Ó, afinal, 65% dos chamados 1. Então, eles querem saber se aqui dá para pôr o 1. O verbo, né? Tenderia a ir para o singular para concordar com a expressão numérica. Pode ser, mas não é obrigatório. Ele tenderia. Hoje as mudanças já vêm ocorrendo. Cadê aqui? Também poderia ser escrito sem o acento circunflexo. Hoje as mudanças já vêm. Esse vem ficou com circunflexo porque mudanças está no plural. Então o acento é obrigatório. Não tem. Então essa a gente tira. Hoje as mudanças já vêm ocorrendo. Se substituíssemos o vir por haver, hoje já havia. Não, o verbo haver é aquele que fica dentro da caixinha. E dentro da caixinha só cabe o singular. Deveria permanecer no plural, para concordar com mudanças. Não, nem pensar. Então, aqui eu tirei. Agora eu estou com 3. Com 3? Correta. O verbo ser está no singular, fazendo concordância com a adoção, mas poderia também estar no plural. Eu gostei dessa. Aqui, olha o perigo, ó. O verbo encontra-se no plural para concordar com chamados, é verdade. Mas se concordasse com 65%, também seria plural. Também seria discutem. Então, eu não sei se concordou com 65 ou com os formadores. Então, por isso que essa vai embora. Caso o número 1 fosse, né, colocado, caso o número 1, o verbo discutir tenderia a ir para o singular. Tenderia a ir. Esse tenderia a ir, eu troco por iria. 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 Então, estão afirmando. Não, ele não precisa ir para o singular. Ele pode continuar no plural para concordar com os formadores de opinião. Uma questãozinha muito próxima aqui, né? Então, ficamos com a letra A. Se concordar com adoção, fica no singular. E se concordar com processos, vai para o plural. 10. Também falou em correta. Sobre os aspectos linguísticos da frase. Táxis, não havia. A sentença possui um sujeito composto. Táxis, e nem pensar, gente, nem pensar. Pelo fato de estar no plural, não significa que é composto. O composto tem que ter 2 ou mais núcleos. Se fosse táxis e ônibus, daí sim. O verbo havia está no singular, pois na frase não há sujeito. Existe apenas o complemento do táxi. Verdade. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer. Sujeito inexistente. Então, a frase na ordem normal seria não havia táxis. A frase está na ordem direta. Aparece primeiro o sujeito. Nem sujeito tem. Havia deveria estar no plural para concordar com táxis, nem pensar, que é o verbo da caixinha. E o sujeito é simples, por isso o verbo está no singular também não. Porque não temos aqui o sujeito. Então, o verbo haver, com sentido de existir, ocorrer, acontecer, é sempre o famoso sujeito inexistente. Tanto é que quando eu faço assim, deixo um espaço e coloco assim, tumultos. Opa, tumultos. Aí eu deixo um outro espaço e coloco assim, brigas. Ó, com outro espaço e coloco aplausos. E quero completar aqui com houve, houveram. Aí esse verbo vai ter que concordar com o que vier antes. Como antes não veio nada, antes não veio nada, pessoal. Então, o verbo vai ser houve. Pode ser qualquer tempo. Havia, haverá, há. Qualquer tempo, só que todos deverão estar na terceira pessoa do singular. Aqui também, vocês podem até apagar aqui, ó. Vocês apagaram, deletaram. Professora, como é que vai ficar o verbo ali? Houve. Ô, professora, você se lembra que estava escrito lá? Não, mas eu sei que é houve. Porque o verbo vai ter que concordar com o que veio antes, ó. Estou aqui, o verbo tem que concordar com o que vier antes. Antes não veio nada. Então, houve brigas, houve aplausos, houve desentendimentos, houve
problemas, houve erros. Então, sempre tem que concordar com o que vier antes. Isso quando ele estiver no sentido existir, ocorrer, acontecer. Mas eu posso fazer assim também, pessoal. A aluna, aluna, as alunas, as alunas haviam. Por quê? Porque agora esse verbo está concordando com o sujeito que é alunas, e isso aqui está concordando com aluna. Um verbo que também vocês têm que cuidar é fazer. Façam, deixar bem longe assim, ó. Um dia que o Brasil foi descoberto. Foi descoberto. Esse fazer também é o verbo que vai para dentro da caixinha. Alguém veio aqui e mudou para 10 dias. Continua sendo faz. Alguém veio aqui e colocou o número 4, continua. Eu vim aqui nesse meio e coloquei o número 8, continua. Alguém colocou aqui um 9, um 8, um 7, um 4, um 6, um 0, continua sendo faz. Tanto o verbo haver quanto fazer, se vierem também acompanhados, deve haver um caso de deve. Olha o verbo haver aqui. Ele está acompanhado do deve. Os dois vão ficar dentro da caixinha. Agora eu já tenho 10 casos. Não tem problema. O haver não posso mexer com ele e nem no acompanhante dele, que é o deve. Ai, professora, houve uma epidemia. 910, houve uma pandemia. Continua sem flexão o verbo auxiliar e também continua sem flexão o verbo principal. Ok? Muito bem, pessoal. Então, encerramos aqui as nossas questõezinhas de hoje. Bons estudos, obrigada a todos e até a nossa próxima aula.